Olá pessoal, boa tarde. Hoje, segunda-feira, nós vamos ter a nossa aula de ciências, continuando os estudos sobre os animais. Hoje nós vamos ver como os animais nascem. Os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes a eles, garantindo assim a continuidade da vida no planeta Terra. Esse processo é chamado de reprodução. Por exemplo, quando os cisnes se reproduzem, eles dão origem a novos cisnes. E aí nós temos a foto, do casal de cisne com os seus filhotes. Existem animais, como a tartaruga e a galinha, que põem ovos, dentro dos quais os filhotes se desenvolvem até o momento de nascer. Esses animais que põem ovos para ter os filhotes são chamados de ovíparos. E aí nós temos a foto dos ovos da tartaruga e dos ovos da galinha. Mas não existe só a reprodução por meio de ovos. O ser humano e o cachorro, por exemplo, desenvolvem seus filhotes dentro do corpo da mãe até o nascimento. Esses animais são chamados de vivíparos. Então, ovíparos é a reprodução por meio de ovos. Vivíparos é a reprodução dos filhotes dentro do corpo da mãe. Aí nós temos a imagem da mulher grávida e do cachorro. O tempo de gestação varia de um animal para outro, Mas todos os filhotes ficam dentro do corpo da mãe no grupo dos vivíparos. Há também animais ovovivíparos, o que é uma mistura do ovíparo com o vivíparo. Ou seja, o filhote se desenvolve dentro de ovos, só que os ovos ficam dentro do corpo da fêmea. Algumas serpentes e alguns peixes são ovovivíparos. Após o nascimento, os filhotes crescem, se desenvolvem. Os seres humanos, por exemplo, passam por várias fases desde o nascimento. A infância, depois a adolescência, a idade adulta e a velhice. De uma fase para outra, ocorrem mudanças no corpo e no jeito de ser das pessoas. Esse conjunto de mudanças chamamos de desenvolvimento. Aqui nós temos o exemplo, do bebê, depois a criança na infância, o jovem na adolescência, adulto e a velhice. Esse é o ciclo de vida, dos seres vivos. Na família, a relação entre jovens e idosos pode ser muito prazerosa. Os avós, por exemplo, podem ajudar os netos nas tarefas de casa ou levá-los para passear e brincar. Você já percebeu que as pessoas idosas geralmente têm uma história curiosa ou divertida para contar? Elas são consideradas uma grande fonte de sabedoria, em razão da experiência de vida que têm. O carinho, a conversa, a troca de conhecimentos melhoram a autoestima dos idosos e fortalecem as relações pessoais estabelecidas. Os animais vivem em diferentes ambientes. Existem muitos ambientes no planeta Terra, os quais podem ser terrestres ou aquáticos. Os animais que passam a maior parte da vida na Terra são chamados de terrestres, já aqueles que vivem na água são chamados de aquáticos. Os animais apresentam características que lhes possibilitam viver em determinado ambiente. Os macacos, por exemplo, que passam a maior parte do tempo se locomovendo entre os galhos das árvores, têm bastante agilidade e força nos braços e nas pernas. Além disso, a cauda desses animais os ajuda a se prenderem nos galhos também. Já os peixes têm nadadeiras, que possibilitam a locomoção na água, além do formato do corpo que facilita a natação. Há animais como os sapos que podem viver parte da vida na água e parte na terra, dependendo da fase do desenvolvimento. Para entender como isso é possível, lembre-se de que esses animais nascem bem diferentes dos adultos. Enquanto crescem, o
corpo deles sofre muitas transformações e esse processo é conhecido como metamorfose. O processo de metamorfose ocorre quando um animal nasce de uma maneira muito diferente de como ele vai ser na fase adulta. Os sapos, por exemplo, nascem como girinos, que você observa nas flechinhas aqui. Os girinos vivem na água, mesmo sendo filhotes de sapos, que são considerados animais terrestres. Na água, o girino vai passando pelo processo de metamorfose, ou seja, ele vai mudando o seu aspecto físico. No início, os girinos vivem na água e respiram por brânquias, que é a mesma maneira de respiração dos peixes, ou seja, retiram o oxigênio da água e não do ar. Com o passar do tempo, aparecem as patas traseiras e depois as patas dianteiras. Ao mesmo tempo que vão aparecendo as patas, a cauda vai diminuindo e aí ele vai ficando mais parecido com o sapo adulto e cria então uma capacidade de sair da água e viver como um animal terrestre. As fêmeas de gafanhoto botam ovos no solo. Os insetos que saem dos ovos são chamados de ninfas, que com o passar do tempo se desenvolvem em adultos. De acordo com essas informações, os gafanhotos são: se os gafanhotos botam ovos, eles são ovíparos. As imagens abaixo representam as diferentes etapas do ciclo de vida dos seres humanos. Observem e em seguida faça o que se pede. Então, aqui nós temos pessoas em várias fases da vida. Nós temos o bebê, depois criança, jovem, adulto e na velhice. Usando os símbolos I para a infância, A para a adolescência e D para a idade adulta e V na velhice, indiquem em que fase da vida cada pessoa do grupo se encontra. Então, aqui nós temos, na infância, o bebê e a criança, na idade adulta, a pessoa adulta, na letra A, adolescência e V na velhice. Escreva uma característica de comportamento ou física para cada uma das fases do desenvolvimento do ser humano. Na infância. Então, na infância, existe, por exemplo, a parte do brincar, as crianças pequenas. A adolescência acontece um ápice no crescimento corporal, As mudanças no corpo começam a aparecer na adolescência. Na idade adulta, existe a maturidade sexual, que é a capacidade de ter filhos, entre outras responsabilidades, como trabalho, família. E a velhice, existe a fase, por exemplo, da aposentadoria, onde as pessoas deixam de trabalhar para viver mais perto da família, e outras. Agora, troque ideias sobre o que cada um escreveu. Durante o desenvolvimento humano, ocorrem muitas transformações. Observe as imagens representadas a seguir. Que características em comum esses animais apresentam? Então, aqui a gente tem a baleia, o golfinho e a tartaruga. Esses animais são considerados aquáticos, ou seja, vivem na água. Complete o quadro desenhando, então, outro animal que também apresenta essa característica, ou seja, outro animal aquático diferente desses 3 exemplos que vocês têm aqui. Leia algumas informações sobre o mico-leão dourado. O mico-leão dourado é um animal que chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia entre o dourado e o vermelho dourado. Ele vive nas árvores da Mata Atlântica e se alimenta de frutos e pequenos animais. Inclusive, crianças, o mico-leão dourado é um símbolo do nosso país dos animais ameaçados de extinção.
O mico-leão dourado vive nas árvores da Mata Atlântica, ou seja, ele é um animal terrestre. Esse animal se alimenta de frutos e de pequenos animais. Então, ele é onívoro. Lembrando que onívoro é a mistura de carnívoro com herbívoro. Boa aula, pessoal!